Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, o professor Daniel. Meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, a diversidade cultural ao longo da história. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você sabe o que é diversidade cultural? Sim? Não? Então vamos lá. Como a própria expressão sugere, refere-se aos diferentes costumes e tradições de um povo, podendo ser representado através da língua, das crenças, dos comportamentos, dos valores, por meio da culinária, da política, da arte, da música e várias outras formas. Isso é tão importante que existe um dia especial para celebrar. O dia é 21 de maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural. Não esqueça, hein? Sempre pense nisso como seu aniversário, um dia de celebração e de respeito. Na região norte, onde está o nosso estado, o Amazonas, essa diversidade é riquíssima. Observe as imagens abaixo. A nossa riqueza étnica é formada por negros, indígenas e brancos. Olha, que lindo, gente! O boi-bumbá está presente no Festival de Parintins. Dentro da arena se apresentam agremiações intituladas Boi Caprichoso, azul, e Boi Garantido, vermelho. O evento tem 3 noites de apresentações, de costumes dos ribeirinhos, rituais indígenas, aspectos culturais, alegorias e encenações. Uma dica? Pesquise mais. Procure conhecer sobre o boi-bumbá de Parintins, você vai adorar. As outras regiões do Brasil também são ricas e belas em sua diversidade. Um desafio que faça você. Pesquise e conheça mais o seu país. Depois você me conta, tá bom? Agora, falando da diversidade dos povos, vamos conhecer uma civilização da Antiguidade Oriental, bem diferente do nosso estado, da nossa região e do nosso país. Olha a localização, formou uma meia-lua aí, né? Que interessante. Essa região era chamada de Crescente Fértil. Ela foi o berço das antigas civilizações. Era uma região extremamente fértil, irrigada por rios, como o Tigres e Eufrates, nomes diferentes e poderosos. Vejamos algumas curiosidades. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. E aí, já descobriu o motivo? Isso mesmo, ficava entre os rios Tigres e Eufrates, considerada berço da cultura ocidental. De lá vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código, a cidade-estado e muito mais. Eles foram responsáveis pelo aperfeiçoamento de técnicas de drenagem, construção de barragens, de reservatórios de água e canais de irrigação. Uma região de fácil fixação, formada por diferentes povos: os sumérios, acádios, elamitas, amoritas e assírios. As construções arquitetônicas de hoje vocês já conhecem. Mas vocês conhecem os zigurates? Eram as construções arquitetônicas, uma forma de templo, criado pelos sumérios e comum para babilônicos e assírios. O acesso ao templo, no topo do zigurate, era feito por rampas ou escadarias. Os egípcios também tiveram uma cultura e formação bem diferente. Vamos conhecer? Os egípcios também tiveram um tipo de escrita, eram os hieróglifos. Eles usavam símbolos e desenhos, que podiam representar ideias, conceitos, objetos, animais e até emoções ou sentimentos. A sua cultura foi fortemente marcada pela questão religiosa. Para eles, o espírito dos faraós permanecia no corpo e ele necessitava de cuidados. Por isso, os faraós eram mumificados, ou seja, passavam por um processo de conservação do corpo do morto, para que quando o espírito pudesse retornar, ele usasse o corpo mumificado. Esses corpos eram colocados nas pirâmides. Era uma civilização muito linda. O que mais lhe chamou a atenção? Foram as pirâmides? Como será que eles construíram essas arquiteturas imensas? Já pensou nisso? Outra característica é o processo de mumificação. Um trabalho artístico, não é? Só não vai sonhar com nenhuma múmia te assombrando hoje, tá?
O povo fenício ficou conhecido por construir grandes navios e navegar pelo mar Mediterrâneo com eles. Eram comerciantes e grandes navegadores. Não possuíam uma cultura própria, mas produziram belas peças artesanais. Receberam influências de muitos lugares devido à sua prática do comércio. Eles produziram várias peças artesanais e comercializável entre as diversas civilizações. Sua principal contribuição foi o desenvolvimento do alfabeto, mas sem as vogais. Essas são letras gregas. Esses elementos, como a religião e a culinária, as festas e as demais manifestações, formam a identidade cultural de um povo, ou seja, aquilo que faz com que um povo se reconheça enquanto povo e que se distingue dos outros povos. É muito importante entender que somos diferentes, mas é preciso aprender a respeitar o outro, independente de qualquer diferença. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Chegou a hora de testar os nossos conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à nossa atividade 1. Diversidade significa aquilo que é diverso, diferente, variado. No nosso país, há diversas culturas. A pergunta: como podemos chamar esse conjunto de diferentes culturas? Alternativa A, tolerância religiosa. Alternativa B, diversidade cultural. Alternativa C, identidade cultural. Alternativa D, preconceito. Lembrando que estamos falando sobre o conjunto de diferentes culturas. Qual será a resposta? A resposta certa é a letra B, diversidade cultural. Muito bem, se você acertou. Vamos à atividade 2. Qual civilização, berço das civilizações, localizava-se nesse espaço geográfico? Lembrando que estamos vendo o mapa daquela imagem da região do Crescente Fértil. Alternativa A, fenícios. Alternativa B, hebreus. Alternativa C, Egito. Alternativa D, Mesopotâmia. Você presta bastante atenção no mapa, vai ficar fácil a resposta. A alternativa certa é a letra D, Mesopotâmia. Muito bem. Atividade 3. Observe a imagem e responda. A imagem representa as diferentes formas de religião, certo? Como podemos observar ali, existem 5 pessoas, cada um representando a sua religião. Se devemos respeitar o ser humano, independentemente de sua fé, o desrespeito e a não aceitação da liberdade religiosa chama-se alternativa A, diversidade cultural. Alternativa B, intolerância religiosa. Alternativa C, preconceito racial. E alternativa D, desenvolvimento cultural. Lembrando que nós vimos uma representação nessa imagem de diferentes formas de religião e sabendo que todos devemos respeitar o ser humano independentemente de sua fé. Como é chamado esse desrespeito e não aceitação da liberdade religiosa? A resposta certa é a letra B, intolerância religiosa. Acertou? Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre a diversidade cultural ao longo da história. Relembramos o quanto o nosso país é rico em diversidade cultural, de norte a sul. Parte dessas culturas tem origem lá na antiguidade. Conhecemos sobre a Mesopotâmia, Egito e Fenícia, lembrando que há outras civilizações tão ricas e diversas quanto essas que estudamos hoje. E o principal, aprendemos algo que levaremos para a vida. Somos diferentes e precisamos aprender a respeitar o outro ser humano. Para encerrar nossa viagem pela história de hoje, como eu sempre falo e não me canso de falar, essa história não acaba aqui. Então, te convido mais uma vez a continuar estudando sobre esse assunto. Afinal, é muito bom conhecer a história da nossa humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!